Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Eu tô toda contente. Quando a gente escreve um livro, parece que nasceu um filho, né? E eu quero muito compartilhar com vocês esse desafio do Bem em 30 Dias. Porque aqui é a teoria, agora nós vamos fazer um programa sobre a prática dele, porque vocês vão entender o motivo pelo qual eu selecionei legumes, verduras e frutas e, lógico, eu botei os cogumelos na história, mas isso a gente conversa num outro momento. Porque o que a gente mais quer é que vocês, eu digo a gente, porque eu também estou com uma colega nutricionista aqui, que já vocês vão estar revendo, né? O que nós queremos é que vocês coloquem cores no prato. Mas não é cores, não são cores de alimentos industrializados, aquele que você compra em pacotinho com código de barras. É o alimento como está na natureza. Então, eu convidei a doutora Daniela Seixas. Dani, obrigada mais uma vez, né? Obrigada a você. Que é, assim, PhD nesse assunto, justamente para falar dos compostos bioativos. Mas eu acho que valia a pena, Dani, começar a explicar a diferença de nutriente e de um composto bioativo. Tudo tem nutriente? Tudo tem nutriente. E tudo tem composto bioativo? Nessa mesa, sim. Então, tudo tem nutriente e composto bioativo. Então, explica a diferença para os nossos telespectadores de Mais Saúde. É o seguinte, o nutriente você precisa consumir para não ter um sintoma de deficiência. Então, são as vitaminas e os minerais e os macronutrientes, que seriam carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, o que acontece? Se você não consumir vitamina A, você pode ter um sintoma de deficiência, como, por exemplo, dificuldade em enxergar no escuro, né? Então, é um nutriente. Agora, os compostos bioativos, se você não consumir, você não vai ter um sintoma característico de deficiência daquele nutriente. Só que, ao você consumir, você tem um ganho potencial para a saúde que é muito maior. Então, a ideia é, quando a gente pega esses alimentos coloridos, você tem o nutriente também, porque ele é importantíssimo, a gente vai falar dele, mas vem de carona os compostos bioativos, que é qualquer substância que tenha efeito benéfico para a saúde, se consumido com regularidade, né? Que não vai dar sinal e sintoma de deficiência, mas vai te trazer efeito na promoção da saúde em longo prazo. E isso é uma novidade, falando em termos de ciência, na ciência da nutrição, né? É uma coisa que nós estamos, assim, começando a desvendar esse universo e cada vez com mais surpresa, né? A gente pensava, por exemplo, no suco de laranja como fonte de vitamina C. Só. Então, o foco era o nutriente, né? Hoje a gente sabe que sim, ok, vitamina C é importantíssima, mas tem um monte de flavonoides que tem ação anti-inflamatória, até melhor do que a ação da vitamina C. Então a gente tem que pensar no alimento como um todo, e não somente como micronutriente. É micronutriente, é macro, compostos bioativos, e aí tem efeito sinérgico desse consumo, né? Talvez você esteja achando estranho, porque eu sempre falo que suco, se a gente tivesse que tomar, e Deus quisesse que nós tomássemos assim, já trazia pendurado na árvore. Mas é o que eu digo, a gente tem, de repente, informações científicas de umas novidades que a gente não pode deixar enfim, de mudar a sua visão. E tudo bem, eu continuo achando que a gente não deve tomar suco de laranja o dia inteiro, né? Sim. Mas na hora de você, de repente, estar escolhendo um suco para uma alimentação que, de repente, não é totalmente 100% do jeito que deveria, é uma opção, né? É a melhor opção, porque vai entrar como o anti-inflamatório daquela refeição, né? Exatamente. Mas nada melhor do que comer a laranja por inteiro. Com certeza. E nós vamos entrar nesse detalhe agora, mas o que eu queria começar, Dani, era falando dos verdes. Primeiro que vocês veem que o verde foi o primeiro que eu coloquei. Por quê? É a cor que a gente encontra mais alimentos do todo dia. Tanto é que quando você faz salada todo dia, você olha, ela é verde, ela é verde, ela é verde. E você mudou várias folhas, né? Por que tanto verde na natureza? Então, o verde tem a clorofila, né? E na estrutura da clorofila tem o magnésio, que é um mineral importantíssimo para a nossa saúde. Então, só para dar um ponto de vista do magnésio, tem vários outros, a gente não produz energia sem o magnésio, porque ele faz parte da estrutura do ATP, que é a molécula energética. Então, para a gente ter energia, se a gente conseguir fazer exercício, se movimentar, a gente precisa do magnésio. Então, é extremamente importante, é um dos nutrientes, né? Tá. Mas tem várias outras coisas que a gente vai falar também. Exato. Então, a folha verde, o verde que nós vemos é o magnésio, né? Isso. Agora, elas são, assim,
fontes incríveis de diversas vitaminas e minerais? Sim, também. Vamos falar um pouquinho do que elas têm? Tá. Então, além do magnésio, que eu falei, elas são fonte de cálcio também, um cálcio mais biodisponível até, né? Fonte de folato, que seria a vitamina B9 já na forma ativa, diferentemente do suplemento, que vem na forma de ácido fólico, você tem que fazer uma conversão, então já está na forma pronta, né? E uma outra característica que tem na couve, que tem aqui na couve de Bruxelas, que tem no repolho, na couve-flor e nas brássicas em geral, né, são os glicosinolatos. Eles são precursores de outras substâncias, depois que tem hidrólise, daqui a pouco a gente fala desse preparo. Vamos já falar sobre né? isso. Uhum. Exatamente. Que tem efeito tanto antioxidante, quanto detoxificante, quanto preventivo contra o câncer. Olha aí. Então, a gente já tem trabalhos desde 1970, mostrando essa correlação bem forte. Então, quem consome mais brássicas tem menor risco de ter câncer. Eu queria só levantar 2 pontinhos que você falou, Dani. Por exemplo, estão suplementando ácido fólico, a gente percebe até muito mais do que deveria. A gente já vem numa sociedade onde ele já está presente como alimento fortificado. E o interessante, a gente quando toma ácido fólico, a gente não absorve ácido fólico, a gente absorve... A gente usa a forma ativa que é o folato, 5-metilfolato. Né? E o que eu preciso ter bonitinho no meu organismo para que isso ocorra? Porque se não ocorrer, não vai ser legal. É importante falar que até tem um componente genético nisso. Porque algumas pessoas têm deficiência de uma enzima, ela tem um nome grande. Não, né? Fala, porque ela é linda, vai. É metiltetrahidrofolato redutase, o nome dessa enzima. E aí essas pessoas que têm esse polimorfismo, elas não conseguem formar o ácido fólico, a forma ativa dele, que é o 5-metiltetrahidrofolato. Então essas pessoas têm que consumir o vegetal, a fonte original, para que tenha efeito. Porque você consumir um monte de ácido fólico pode não formar a forma ativa. Exato. Então esse é um ponto. E você tem que ter um equilíbrio de outros nutrientes também, do complexo B. B6, B12, que trabalham em conjunto, né? Então não basta você tomar um suplemento isolado e achar que vai ficar tudo certo, né? E o alimento, normalmente, ele tem tudo equilibrado, né? Ele tem. Você falou do cálcio biodisponível. E na sua pesquisa, você estava vendo que os verdes, principalmente, você falou a couve e o brócolis, né? Exatamente, a couve e o brócolis, eles têm uma relação muito interessante de cálcio para magnésio, que fica entre 2 e 3. Isso é muito bom para a saúde óssea, porque a gente precisa do magnésio, né, para fixar o cálcio. E quanto que é a proporção cálcio-magnésio do leite de vaca? É maior, dá em torno de 20, 22. Só que ser maior é melhor? Não, na verdade você tem que ter o magnésio também, né? Então, se você priorizar só o leite e não tiver a fonte de magnésio, o efeito não vai ser benéfico. Então, o ideal é ter cálcio e ter magnésio também. Tá. Né? Então, olhando aqui para essa mesa que a gente já estava falando, no café da manhã, o que a gente pode estar colocando como um verde? Ó, a alternativa mais fácil seria o suco verde, né? Que daria, por exemplo, aqui daria para combinar a couve e manteiga, a maçã, cadê a maçã? A maçã aqui, já está junto. Exatamente, que já entraria, então você ia assinalar o verde mais o vermelho. Exatamente. E pode ainda colocar hortelã, por exemplo, gengibre, para dar um sabor, e água de coco para ficar com um sabor mais docinho. Então seria um suco verde com vários compostos bioativos. E como você depois vai dar umas dicas de outros sucos de outras cores para os outros dias, porque a gente não vai tomar suco verde todo dia, onde a gente pode usar mais esse espinafre, de repente, no café da manhã? Uma ideia seria junto com o omelete. Então, você faz um omelete com espinafre, né? Porque ele tem um poder alcalinizante, que é bem interessante. Então, misturar, o sabor fica bom, a cor fica interessante, você já coloca um composto bioativo na fonte proteica. Né? E você também, Dani, não aconselha demais as pessoas comerem espinafre cru, né? Cru e não em quantidades altas, né? Para a gente conseguir eliminar a parte desse oxalato, principalmente quem tem tendência à formação de cálculo renal. Né? Então, fazer ele cozido mesmo, refogadinho, junto com o omelete seria uma opção bem interessante. Bom, aqui são algumas pinceladas para vocês, né? No lanche da manhã, a gente pode estar de repente, porque de manhã nós temos um pico de cortisol que é bom, né? Sim, é para você acordar, Exato. É obrigatório esse pico. Né? E aí de manhã, aqui nesse lanchinho, o que teria de verdinho que a gente poderia estar consumindo? Na sua frente. É um abacate, olha. Poderia entrar com abacate aqui, principalmente quem tem muita fome no almoço.
Porque ele vai dar uma boa saciedade. Então, às vezes, uma Exato. pessoa que quer perder peso, que no almoço come demais, um abacate antes já vai segurar o almoço e provavelmente à tarde também. Então, seria uma opção, né? Almoço. Almoço é fácil. Eu sei, mas a Dani vai dar uma dica que é sensacional. Saladas óbvias, que a gente vai ter sempre salada começando, como se fosse remédio, só que é um remédio gostoso. Mas qual é a sua dica antes de iniciar, propriamente dito, o almoço? A dica está aqui. Ó. Então, assim, é muito interessante a gente iniciar a refeição com a fruta. Geralmente a fruta entra como sobremesa. Exato. Só que a fruta sendo consumida antes, você vai usar tanto a fibra que ela tem, se for laranja, por exemplo, ela tem muita pectina, quanto as flavononas, que é uma classe de flavonoides, que vão diminuir um pouco a resposta glicêmica, ou seja, quanto que o açúcar aumenta no pós-prandial, que é após a refeição. Então, quando a gente come a fruta depois, a gente perdeu essa oportunidade de modular pela fibra e pelos compostos bioativos a resposta tanto da glicemia quanto da insulinemia. Então, o ideal, gente, é pegar uma laranja ou uma mexerica para as pessoas que não têm problema com os cítricos, Exatamente. né? Mas, gente, vitamina C tem um monte de outros lugares e fibras, inclusive. Então, pode-se também usar o abacaxi, lembrando que algumas frutas até ativam enzimas, despertam enzimas que vão ser favoráveis na digestão. Então, seria o abacaxi, tem tanta fruta, o mamão, né? A melancia. Isso, né? exatamente. Ou a pera, pela questão da fibra também, que daria para colocar. Pera e maçã, para quem não come, por exemplo, laranja e mexerica, poderia ter uma pera, tem 6 gramas de fibra, né? É muita coisa. E no Norte e Nordeste tem o caju. Exatamente, que é muito rico em fibras também. Caju então não é só laranja. Tem né? 5 vezes mais vitamina C na mesma proporção do que a laranja. Então nós temos isso assim maravilhosamente. Nós vamos continuar para o próximo bloco, continuando assim a passear por esses alimentos e pelas cores. E eu estou justamente priorizando os verdes hoje, né, para a gente estar conversando. Desafio do verde. Então é o desafio do Bem 30 Dias e hoje é o desafio do verde. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo e eu volto já com essa pauta que eu estou apaixonada, porque eu também estou apaixonada pelo meu livro. No próximo bloco eu vou dar uma dica sensacional para vocês.